Olá, nós estamos aqui somos do grupo 2 e vamos apresentar um trabalho sobre alguns capítulos do livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios, e vamos iniciar pelo capítulo 2, partindo para os demais que nos foi selecionado. No capítulo 2, nós temos uma introdução ali onde o autor ele ressalta, faz uma contextualização do que estava surgindo no momento. E naquele momento, assim, o final do século XIX, a segunda metade até o final do século XIX, estava acontecendo o surgimento de umas organizações mais institucionalizadas socialistas, como foi chamada a Internacional Socialista. Desse modo, novas formas de se entender a economia estavam surgindo naquele momento. Vale ressaltar que nesse momento de final do século XIX estava acontecendo um fato histórico que foi reconhecido pela historiografia econômica como a Grande Depressão. Diferentemente de outras grandes recessões ao longo da história, essa Grande Depressão ela não foi reconhecida por uma queda no produto dos países. Pelo contrário, alguns países eles acabaram ainda mantendo uma certa taxa de crescimento, seja ali entre 3% a 5%, como é caso de a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Esses países eles conseguiram se manter, esses países mais industrializados conseguiram manter suas taxas de crescimento positivas. Mas o que levou por que essa parte de Grande Depressão foi considerada pela historiografia? Pois aconteceu um fenômeno interessante que faz parte do processo de industrialização, que existem dois fatores aí, que um deles seria o produtivo ligado com o nosso segundo, que é a tecnologia. Esses dois fatores, tecnologia e produção, quando eles se entrelaçam, aumentando o desenvolvimento industrial, acontece esse fenômeno onde o processo de produção de bens manufaturados vai fazer o quê? Vai aumentar a produção a produção unitária, as unidades vão ter mais unidades desses produtos. Vai acontecer o quê? A partir do momento em que se torna mais barato, o custo de produção vai reduzindo, consequentemente, o preço vai o quê? Vai reduzindo. Isso é um dos motivos, porque se tu fores pensar, parte do que compõe o preço é o custo de produção. Se o custo de produção ele reduz, o preço também cai. Tudo bem? Então, nisso já vai acontecer o quê? Se está tendo uma maior produção, a produção está aumentando e os lucros estão diminuindo, já acontece o quê? Um excedente de produção. Vai começar a surgir uma superprodução. Entenderam? Então, o que acontece? Alguns países como Inglaterra e Estados Unidos, eles notaram um certo crescimento na renda. Esse crescimento na renda ele foi surgindo por ter a expansão do processo de industrialização, a expansão das empresas, mais postos de trabalho. A renda real foi aumentando a partir do momento em que os índices de preços foram reduzindo. Porque se tu vai ter o salário real, o salário nominal. O salário real ele vai ser deflacionado pelo índice de preço. O índice de preço está reduzindo, o salário real aumenta. Vale notar que nesse momento aconteceu esse estado chamado de Grande Depressão, e logo paralelamente estava acontecendo um fenômeno que era um processo de globalização do capitalismo. Esse processo de globalização do capitalismo surgiu a partir do momento em que esse capitalismo um pouco mais maturado, onde já tinha acontecido o processo de industrialização da Grã-Bretanha no século XVIII, quando esse processo de industrialização da Grã-Bretanha ele foi expandindo, foi escoando a industrialização para os demais países europeus e mais assim para o lado ocidental, o que acontece? Outros países vão se integrando nas relações comerciais com a Grã-Bretanha. Então, o que acontece? A partir daquele momento,
Alguns economistas começaram a desenvolver novos modelos de relações comerciais, que foi o que aconteceu quando Davi Ricardo chegou, estava lá no parlamento inglês e disse, vamos trabalhar com a questão rever essa questão da lei dos cereais, certo? Então o que aconteceu? Houve um momento em que teve uma quebra, mudou-se a maneira de pensar as relações comerciais, ou seja, o que aconteceu? Grã-Bretanha começou a exportar bem mais produtos manufaturados com maior valor agregado e começou a importar bens primários de países onde o quê? A agricultura ainda era essencial. Porque lembra que eu disse no início que houve essa grande depressão? A grande depressão do século XIX, ela foi mais sentida no setor da agricultura. Porque, veja bem, ali no início da industrialização, houve uma revolução, a Revolução Industrial, mudando o ferramental que era utilizado para a produção. Dentro desse primeiro momento, houve uma mudança no setor produtivo têxtil e também mudou-se a agricultura, que ainda era importante por conta que a terra ainda era ligada. Naquele momento, a terra tinha um grande valor. Estou continuando. Então, o aumento tecnológico no setor da agricultura gerou essa redução do índice de preços no setor da agricultura. Ou seja, tornou-se mais as receitas advindas de exportar a agricultura, bens primários, tornou-se o quê? Menor. Se tornou muito mais vantajoso, no caso da Grã-Bretanha, que já era desenvolvida no momento, exportar bens manufaturados. Eric Hobsbawm, ele vai dizer ali no capítulo 2 que alguns países perderam cerca de 2/3 da sua produção de trigo em caráter, em escala territorial. E é justamente isso que vai acontecer. Nesse momento do capitalismo globalizado, um capitalismo onde vai acontecer uma internacionalização da divisão do trabalho, o que acontece? Os países eles vão se especificar naquilo que os convém. Países que não tiveram essas industrializações pioneiras, que posteriormente vão ser chamados de industrializações retardatárias, que vai advir com a segunda revolução industrial, eles tinham uma forte presença da agricultura. Se eles tendo uma forte presença da agricultura, eles vão se especializar em gerar mais agricultura. Grã-Bretanha vai querer exportar bens manufaturados e comprar desses países que vão se chamar de industrializações retardatárias, vão querer comprar bens primários dele. Porque para o quê? Grã-Bretanha é mais vantajoso. Nesse momento, também, o capitalismo, ele se torna um capitalismo de controle. Um capitalismo onde vai surgir os cartéis, vai surgir os trusts. Isso vai ser muito presente nos Estados Unidos. Veja bem, esse final do século XIX, ele vai demonstrar o que são os precedentes das grandes potências que vão combater a Primeira Guerra Mundial. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma potência, Estados Unidos posteriormente, que se beneficiou desse modelo de venda de bens manufaturados e compra de bens primários. Vamos ter Inglaterra. E quando tu vais analisar os países que não tiveram tanta potência na Primeira Guerra Mundial, são justamente esses países que se industrializaram em seguida, essas industrializações retardatárias. Então, é esse momento. E nos Estados Unidos começou a surgir esse modelo, um novo modelo produtivo que foi chamado Taylorismo. O Taylorismo ele era embasado em 3 fundamentos. O primeiro era simplesmente colocar uma espécie de administrador dentro do território de produção, onde ele iria articular os seus trabalhadores, dizendo como que eles deveriam trabalhar, a maneira tal. O trabalho tornou-se mais controlado, tornou-se cronometrado por quantidade e tempo, tá bom? E o terceiro fator, o trabalho, ele se tornou um pouco mais comissionado.
trabalho se tornou mais comissionado, era uma comissão por produção. Se o trabalhador produzia mais, ganhava mais. Isso aumentou muito a produção nos Estados Unidos. E é isso. Boa tarde, ou boa noite, né? Dos anos de 1890 até a Grande Guerra, a economia mundial presenciou um período de prosperidade. E da forma rápida como essa mudança, né, de Grande Depressão para um período de prosperidade se deu, isso acarretou em discussões e uma busca sobre como explicar essa mudança. Alguns relacionavam com a descoberta de reservas de ouro na África do Sul, mas também houveram especulações acerca das teorias das ondas longas de Kondratiev, e entre os marxistas isso se traduziu em discussões sobre a teoria de Marx, visto que até então tal teoria previa como um colapso iminente do capitalismo, né? Previa um colapso iminente do capitalismo, coisa que não aconteceu. Então, entre os marxistas isso resultou em discussões. Já os historiadores econômicos, eles tendem a analisar esse momento, eles colocam em análise 2 pontos, que é a redistribuição do poder e a iniciativa econômica, ou seja, a queda ali da Grã-Bretanha como hegemonia mundial de produção, e o constante crescimento dos Estados Unidos e da Alemanha, e é o problema das flutuações longas e curtas, basicamente sobre a teoria das ondas de Kondratiev, cujo o movimento de ascendência e queda dessa onda, ela cortou esse período, né, ao meio. No entanto, o que é essa teoria das ondas de Kondratiev, né, das ondas longas de Kondratiev? Kondratiev ele defende que a economia global ela tem uma dinâmica única e que logo após a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a economia ela vai sempre se encontrar num ciclo de constante queda e subida, né? Movimentos descendentes e ascendentes. Então, nesse quesito, o texto base do Eric Hobsbawm faz uma observação interessante que sobre essa questão da Inglaterra, da Grã-Bretanha perder a sua hegemonia e os Estados Unidos e a Alemanha estarem aparecendo também como potências, é que em princípio não é de fato surpreendente que a Alemanha e a sua população aumentando tivessem alcançado a Grã-Bretanha territorialmente menor e menos populosa. No entanto, isso não torna o triunfo da exportação alemã menos impressionante. Ou seja, nós vemos aí que a Alemanha também está despontando como uma potência nesse período, uma potência de exportação mundial, né, de exportação industrial. E é o mesmo caso dos Estados Unidos, que conseguiu atingir 53% da população mundial de ferro e aço e 49% da produção mundial têxtil. No entanto, esse trabalho e esse capítulo também do livro, capítulo 2, ele não quer explicar como que foi o crescimento de se foi mais lento ou mais rápido, mas sim analisar o conjunto desses crescimentos. E sobre isso, a teoria mais conhecida é a de Schumpeter, né? De como que esse crescimento se deu. A teoria de Schumpeter, ela diz que esse crescimento e queda do capitalismo, eles estão associados com o esgotamento de uma tecnologia. Ou seja, quando uma tecnologia que foi fruto de um lucro, uma nova tecnologia que foi inserida, ela foi fruto de um lucro e ela começa a se desgastar, quando o capitalismo começa a enfrentar suas fases de recessão, só podendo ser superadas com a inserção de uma nova tecnologia. Ou seja, a constante inovação tecnológica é o motor do capitalismo, que é o que faz com que o capitalismo consiga se recuperar das suas crises, né? Das suas crises cíclicas. E quando nós analisamos historicamente, essa teoria é plausível, uma vez que esses períodos de ascendência estiveram ligados de fato a uma inserção de nova tecnologia. No entanto, o caso aqui ele não se aplica tanto, porque nesse desenvolvimento rápido, né, do fim dos anos de 1890, as indústrias que eram inovação naquele período, ou seja, as indústrias químicas e elétricas, ou associadas a novas fontes de energia,
elas não tinham porte suficiente para dominar os movimentos da economia mundial. Ou seja, elas não eram grandes o suficiente para ditar, ou então para conseguir fazer com que o capitalismo em si ele pudesse ser renovado, né? Com que o movimento de ascendência do capitalismo fosse positivo, né? Essas indústrias elas não tinham poder para isso, né? Dado o seu porte naquele período. Mas então, como que a gente pode explicar esse crescimento? Dentro da teoria de Kondratiev, ele diz, tem um ponto importante para a gente analisar no que tange a questão da revolução da produção, né? da produção do setor industrial, que cresceu devido a essas revoluções de produção, e a produção agrícola mundial, que começou a se expandir devido à inserção de novas zonas especializadas em cultivos, né? Novas zonas geográficas de produção e zonas que eram especializadas em cultivos de exportação. Eric Hobsbawm cita um dado interessante, onde ele diz que o trigo disponível para o consumo no mundo ocidental foi, em 1910 e 1913, quase o dobro, em média, dos anos 1870. E que grande parte desse crescimento se deu por conta dessas novas zonas geográficas de produção. Novos países, né, que estavam entrando nesse ramo, que é os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Austrália, e na Europa Rússia, Romênia e Hungria. Os países da Europa Ocidental, né, França, Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, Holanda e Bélgica, representaram apenas 10%, de 10 a 15% desse incremento. Ou seja, grande parte desse crescimento se deu pelos países novos que estavam sendo inseridos. Nesse quesito, quando analisamos a relação de termos de troca entre a indústria e as exportações, nós percebemos que era muito mais favorável os termos de troca para a agricultura do que a indústria. Por quê? O que são termos de troca? Os termos de troca, eles designam a relação de valor das importações e das exportações de um país em um determinado período. No caso, o quanto que você consegue comprar custeado pelo aquilo que você exporta. Ou seja, como nós estamos presenciando, né, nesse período um grande aumento do volume de produção agrícola para exportação, então os termos de troca, ou seja, mais da produção agrícola está custeando as importações. Ou seja, temos um volume muito grande, então as importações estão sendo custeadas basicamente pelo produto agrícola que é exportado. Nesse quesito, argumentou-se que essa mudança nos termos de troca poderia explicar uma passagem da queda de preços, uma vez que, como grande parte da produção agrícola que está sendo exportada, isso afeta a lucratividade da indústria. Então, quando dentro daquele período da Belle Époque, essa perca de lucratividade das indústrias foram repassadas para os trabalhadores, né, com a redução do salário real, o que culminou mais tarde em explosões sociais, né, em tensões sociais que foram mais evidentes ali nos últimos anos anteriores a 1914. No entanto, o que tornou a economia mundial tão dinâmica dentro desse período foram basicamente os países centrais, a faixa central de países industrializados e em via de industrialização, que começavam a agir como motor de um crescimento global. Ou seja, esses novos países que estavam se inserindo, eles estavam agindo muito bem como mercados e como produtores. Eles tinham uma massa produtiva enorme crescendo e que se estendia rapidamente na economia mundial. E que eles também ditavam os rumos dessa economia mundial, começaram a ditar de fato os rumos dessa economia mundial, porque esses países eles já centravam basicamente 80% da produção mundial. Então, de certa forma, a economia mundial estava sendo, sim, ditada por eles. Então, como podemos sintetizar a economia mundial da Era do Império? Nós podemos sintetizar essa economia mundial basicamente com 7 características. A primeira característica é uma base geográfica muito mais ampla do que antes,
Ou seja, nós vemos uma integração muito maior em relação aos períodos passados, né? O mercado internacional de produtos primários cresceu muito entre 1880 e 1913. Esse comércio ele basicamente triplicou. Dentro do livro do Eric Hobsbawm, da Era dos Impérios, tem uma passagem muito importante relacionada a essa primeira característica, onde ele diz que a economia da Era dos Impérios foi aquela em que Baku, no Azerbaijão, e a bacia do Donetsk, na Ucrânia, foram integradas à geografia industrial, ao passo que a Europa exportava tanto bens como moças a cidades novas como Joanesburgo e Buenos Aires, e aquela em que teatros de ópera foram erguidos sobre ossos de índios mortos em cidades nascidas do boom da borracha a 1.600 km rio acima do Foz do Amazonas. Está se referindo, no caso, a Belém e a região do norte, né, do país. Ademais, como outra característica, a economia mundial agora ela era mais plural, ou seja, a Grã-Bretanha, a economia britânica, ela deixou de ser a hegemonia, né, totalmente industrializada, né, a única industrial. Na verdade, agora os Estados Unidos, a Alemanha e outros países estavam começando a crescer também. Esse período foi demarcado como uma rivalidade entre estados, né? Se reunimos a produção industrial e mineral em 1913, os Estados Unidos forneceram 46% desse total, a Alemanha 23,5%, a Grã-Bretanha 19,5% e a França 11%. Ou seja, nós percebemos ali que antes a Grã-Bretanha, que era o principal polo hegemônico industrial, isso começou a se fragmentar em novas zonas econômicas que estavam se destacando. Outra característica é a revolução tecnológica, né, desse período. Foi nessa época em que, por exemplo, telefone, telégrafo, fonógrafo e cinema e outros produtos começaram a fazer parte do cenário, né, da vida moderna, começou a fazer parte ali do cotidiano das pessoas. A bicicleta também. Para o século XIX, a principal inovação ela consistiu na primeira revolução industrial, pelo aperfeiçoamento da tecnologia do vapor e do ferro, ou no caso o aço e as turbinas, né? Outra característica, a quarta, é a dupla transformação da empresa capitalista e a sua estrutura de modus operandi. Como já foi citado anteriormente, nós percebemos um período ali de aperfeiçoamento, né, desse sistema. Houve uma concentração de capital em que o aumento de escala levou as empresas, né, a tornar possível a distinção entre o que é uma grande empresa e o que é uma empresa, por conta desse acúmulo de capital, né? E também houve uma tentativa de sistematizar a produção aplicando métodos científicos, né? Tentar racionalizar essa produção e a direção que as empresas tomavam. Outra característica foi uma transformação do mercado de bens de consumo, uma mudança de caráter quantitativo e qualitativo, com o aumento da população e a urbanização da renda real e o mercado de massa. Os setores de alimentação e vestuário, as necessidades básicas, começaram a dominar as indústrias produtoras de bens de consumo. Então, por exemplo, nós temos o exemplo ali do Ford T, do carro, né, da Ford, mas também temos fogão, coisas que começaram a se tornar tendência dentro da cozinha do trabalhador desse período. A sexta característica é o crescimento acentuado do setor terciário da economia, né? Tanto público como privado, ou seja, trabalho em escritórios, lojas e outros serviços. E a última característica foi a crescente convergência entre economia e política, ou seja, um papel cada vez maior do governo e do setor público. No caso, o que os ideólogos da persuasão liberal consideraram como avanço ameaçador do coletivismo, né? Em detrimento da iniciativa individual e voluntária. Dentro desse período houve um ceticismo em relação
a eficácia de fato de uma economia totalmente autônoma e autorregulada, né, da mão invisível, como dizia Adam Smith. Então, nesse quesito, o Estado começou de fato a se mover em relação a isso. E essa democratização da política começou a forçar governos a adotarem políticas de bem-estar social, né? A enveredarem por esses caminhos de política e de reformas de bem-estar social. E como, por exemplo, medidas contra a concentração econômica, como nos Estados Unidos e da Alemanha. E é isso. A Era dos Impérios, descrita no capítulo 3 do livro de Eric Hobsbawm, descreve o período de 1875 a 1914 como a Era dos Impérios. Tal adjetivo foi dado pela criação de um novo tipo de imperialismo, o qual se caracterizava de forma colonialista. A autodenominação ou considerações diplomáticas referentes aos títulos de imperador tornou-se uma prática dos governantes neste período, utilizando seu poder político de dominação. Portanto, o autor explana as relações comerciais, relações de dominação ou de expropriação de territórios, tendo em vista o crescimento de determinada nação. Assim, durante este período, houve uma divisão territorial promovida por essas disputas e pelo seu poder de dominação, segregando nações mais fracas pelas nações mais fortes. Assim, durante o século XIX, apareceram observadores, ideólogos dispostos a descrever a situação da época, surgindo observadores ortodoxos e heterodoxos, tendo o seu escopo voltado aos eventos passados, analisando o esqueleto da sociedade de forma metódica. Distante do livre mercado e do Estado capitalista, o colonialismo, que foi a principal mudança socioestrutural da época, teve uma interpretação de expansão nacional pelos ortodoxos, os quais acreditavam na força da política e economia juntas como forma de controle. Mas também os heterodoxos, os quais analisaram um período mais polarizado do desenvolvimento da nova fase do capitalismo. Assim sendo, a discussão ideológica sobre o significado do imperialismo passou a fazer parte dos âmbitos político e jornalístico do século XIX, durante as conquistas coloniais. Além disso, no sentido econômico, permitiu que alguns ideólogos relacionassem esse fenômeno com uma lógica pré-capitalista. Teóricos como Karl Marx, falecido em 1883, inspiraram Vladimir Lenin, pai do marxismo revolucionário e da formatação de ideias socialistas, o qual fez duras críticas a este modelo colonialista, afirmando que tal separação e subjugamento dos territórios mais fracos entre as grandes potências capitalistas formaram um cenário de dependência, favorecendo as classes de dominação. Por conseguinte, os imperialistas perceberam que haveria reações por parte das classes dominadas, com movimentos operários ou buscas por políticas democráticas. Dessa forma, fez-se necessária a criação de uma ferramenta de dominação de massa chamada imperialismo social, responsável por encorajar as massas com discursos demagógicos voltados para o patriotismo, fomentando o orgulho nacional pelo imperialismo, como aconteceu na Grã-Bretanha em 1902, a fim de evitar guerras civis e conflitos internos. Ademais, os analistas não marxistas não tiveram muito êxito em alegar o oposto ao que os marxistas afirmavam, tendo em vista sua forma de analisar o imperialismo sem levar em conta aspectos de economia, da economia em si. Levou à negligência passiva de suas teorias, pois sua descrição se limitava a negar fatos óbvios que poderiam ser observados de forma empírica. Em suma, os conflitos entre nações perduraram bons anos, passando pela Primeira Guerra Mundial, e entre vários outros conflitos durante o final do século XIX e durante o século XX. As análises sociais e marxistas tomaram força durante este processo, tendo em vista o caos degenerado, a exploração e expropriação de terras, a busca pelo domínio geral de riquezas, procura desenfreada pelo avanço sem se preocupar com as mazelas consequentes disso, entre outras consequências, integrando então um conceito muito mais amplo da nova etapa do capitalismo, sendo produto de tais disputas. O imperialismo foi o produto de uma série de acontecimentos, dentre eles a concorrência entre economias industriais capitalistas, intensificada pelo período de incerteza econômica, e, por conseguinte, o abandono das práticas de livre mercado, implicando o surgimento de oligopólios. O capítulo 3, A Era dos Impérios, cujo título do capítulo leva o título do livro, aborda a questão da relação
entre metrópole e colônia, o livro como um todo aborda. Mas era a relação, trata aqui da questão comercial e trata da questão, principalmente do que o imperialismo causou ao longo do globo. De domínio público que a Inglaterra foi a nação que mais se beneficiou da questão do imperialismo. O imperialismo seria o último estágio, ou o ápice, ou a evolução do capitalismo, assim como preferir. E trata da relação comercial entre metrópole e colônia, visto que as exportações e importações entre metrópole e colônia eram gritantes. Era onde mais acontecia. Mas é curioso saber que o comércio europeu, 80% dele durante todo o século XIX, tanto importação como exportação, era feito entre outros países desenvolvidos, ou seja, metrópole e metrópole. O capítulo também vai abordar questões daquela ideia, principalmente criada no século XIX, de darwinismo social, do Herbert Spencer. Assim como a questão de primitivismo civilizado, aquela relação que vem muito da herança do Império Romano ainda, da questão de que aquele que não fala latim é bárbaro. Então, eles vão adotar essa ideia. Isso vai escalonar de forma gritante. Questão de preconceito, questão de sentimento de superioridade, essas coisas desenvolvidas no século XIX vão reverberar até hoje no século XXI. Mas é curioso ver que, por exemplo, o catolicismo que foi exportado das metrópoles para as colônias, quando o nativo daquela colônia adotava a questão da religião católica, ele adotava segundo a própria realidade dele, não era um catolicismo ocidental, por assim dizer. Era aqueles pontos que ele concordava com aquela religião e adaptava a própria religião dele. E é curioso a gente ver que o efeito inverso também aconteceu. Europeus que largavam de mão, achavam banal essa ideia de preconceito e superioridade, começaram a perceber mais a cultura das colônias. Inclusive tratavam a arte como um pé de igualdade. E o europeu tinha muito essa relação, questão do belo, vivia a questão da Belle Époque. Na época, estava adentrando na questão da Belle Époque na época. E é curioso ver que, claro que não na mesma proporção, mas alguns europeus acabaram adotando algumas coisas que eles aprenderam da cultura das colônias. Por exemplo, o budismo, que foi muito desenvolvido na Índia, na China e no Japão, foi adotado por britânicos na época do século XIX. Começaram a entender e simpatizar com o budismo. E pessoas, por exemplo, que ele dá o exemplo aqui do Gandhi. O Gandhi saiu da Índia para estudar na Inglaterra. Se formou em direito, virou advogado. E com o que ele tinha aprendido na Inglaterra, criou até um manual de como o indiano se comportar na Inglaterra. A questão do vegetarianismo, que era muito forte na Índia. Pegou dessas ideias que ele aprendeu na Inglaterra e usou para fazer a Revolução Indiana, para buscar a independência da Índia. Então é curioso perceber esse intercâmbio cultural, que ele aborda muito bem aqui no livro, e que os europeus que quebraram esse estigma de primitivo versus civilizado começaram a adotar essa questão cultural. Isso é muito interessante, esse intercâmbio. Claro que havia reversa em menor escala, obviamente. Mas é interessante ver que ela aconteceu. Bom, eu vou falar um pouco sobre o capítulo 5, que vai falar principalmente sobre a situação dos proletariados no século XIX. Bom, observa-se nesse período um cenário de ampliação da política, principalmente do eleitorado, na qual a maioria dos eleitores eles eram pobres e estavam insatisfeitos com a sua situação econômica e social, que eram decorrentes de vários problemas e principalmente pela situação da sua própria classe. Era perceptível a expansão dessa nova classe, que eram os proletariados, à medida que a indústria ela ia crescendo no Ocidente. E isso ameaçava direto o sistema social, econômico e político daquela sociedade moderna.
Também aumentava em muitos países o número de pessoas que ganhavam a vida por meio de trabalho manual em troca de um salário. Essas pessoas elas eram encontradas onde quer que a cidade moderna estivesse em desenvolvimento e necessitassem de trabalho de construção ou onde houvesse serviços municipais de utilidade pública como os telégrafos e as estradas de ferro. O número de tais assalariados crescia em grande parte por eles terem dois grandes reservatórios de trabalho pré-industrial, que eram as oficinas artesanais e a agricultura, que ainda mantinham a maioria dos seres humanos. No final do século XIX, a urbanização ela desenvolve mais rápido e ela avança com mais rapidez. É importante ressaltar que as correntes migratórias, por exemplo, elas vinham da Inglaterra e das comunidades judaicas do leste europeu. Provinham das cidades ainda que as cidades fossem pequenas, e esses emigrantes eles podiam transferir-se, como de fato aconteceu, de um tipo de trabalho não agrícola para outro. Por um lado, a lavoura modernizada e em processo de modernização do Ocidente exigia relativamente menos braços do que antes, embora empregasse excessivamente trabalhadores migrantes sazonais com frequência. Porém, os fazendeiros eles não tinham responsabilidade nenhuma quando esse período de trabalho terminava. O número de proletariados tinha um alto crescimento e crescia também em ritmo impressionante na economia e que se industrializava, impulsionado pela força de trabalho nesse período de expansão econômica e não menos pela espécie de força de trabalho pré-industrial que se preparava para crescer seus setores em expansão. Há também a indústria que crescia ainda por uma espécie de relação entre a facilidade manual e a tecnologia a vapor, ou como no caso da construção, não mudaram realmente seus métodos. A demanda visava as antigas especialidades de ofício, ou especialidades adaptadas das antigas artesanias, como os dos ferreiros, dos serralheiros, e para as novas indústrias de maquinaria. Ao aproximar-se do fim do século XIX, não havia países industrializados ou urbanizados que não soubesse da consciência dessa nova classe, historicamente sem precedentes e aparentemente anônimas, que tomavam uma grande proporção de seus povos, e ao que observava-se um aumento inevitável. A diversificação das economias industriais, notadamente pelo aumento da ocupação terciária, como os escritórios, lojas e serviços, estavam apenas em seu início, exceto nos Estados Unidos, ou outras partes parecia predominar um desenvolvimento contrário. As cidades que, em tempos pré-industriais, haviam sido habitadas principalmente por pessoas do setor terciário, tornava-se centro manufatureiro em fim do século XIX. Cerca de 2/3 da população ocupava as grandes cidades, ou seja, das cidades de mais de 100 mil habitantes trabalhavam na indústria. Esse notável impulso ascendente dos partidos da classe operária era, à primeira vista, um tanto surpreendente. Sua força residia essencialmente na elementar simplicidade do seu apelo apolítico. Eram esses os partidos em todos os operários manuais que trabalhavam por um salário, representavam essa classe em suas lutas contra os capitalistas e seus estados. O objetivo era criar uma nova sociedade que teria início com a emancipação dos trabalhadores por sua própria iniciativa e que emanciparia toda a raça humana, à exceção de uma minoria cada vez mais insignificante de exploradores. Oi, eu vou falar sobre o capítulo 5, Trabalhadores do Mundo, do livro Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm. Na parte 3 do capítulo 5, o autor discorre acerca da situação da classe operária da época
e afirma que eles formam uma grande massa desprezada do restante da sociedade. E os socialistas e anarquistas usam disso para conseguir unificar essa população de certa forma, levando as ideias da situação trabalhista e afins. Nesse período também, o autor discorre acerca da mudança de mentalidade que ocorre em relação a esse grupo, que num primeiro momento eles não se identificavam a ponto de se unirem, porém, posteriormente, eles têm uma mudança na noção de identidade, reconhecimento e pertencimento, e acabam se reconhecendo como uma classe realmente, nos termos do Marx, explorada, que não usufruía de todos os privilégios da sociedade e que percebiam que havia uma diferença de tratamento e realidade para com o restante do mundo. E num primeiro momento, esse não reconhecimento da situação deles prejudica um pouco a unificação, porém, posteriormente, esse sentimento acaba unificando todos, mas de certa forma, lá na frente, o autor afirma que ainda existe uma certa discrepância identitária entre os próprios trabalhadores, uma vez que os industriais trabalhavam, por exemplo, ficavam sujos, como eles chamam os trabalhadores de colarinho azul, em relação aos demais trabalhadores, como no caso do setor terciário, lojistas, artesãos, etc. Isso acaba provocando não um atrito, mas ele chama de desconfiança entre os próprios trabalhadores, o que acaba dificultando, de certa forma, a união, mas não de forma muito significativa. E também ele afirma que não havia o reconhecimento do capitalista como adversário político no âmbito da mudança pela situação deles. Primordialmente, essas organizações eram locais e regionais e não se reconheciam no âmbito global, pensando na questão mundial de vários trabalhadores ao redor do mundo que passavam por essa situação. Posteriormente, com o advento do Estado-nação e de uma economia mundial, os trabalhadores reconhecem que, na verdade, é muito mais satisfatório e que provoca um resultado eles se unirem no âmbito nacional, não regional, e lutarem, fazerem pressão no Estado-nação, no caso, um governo nacional. Eles viam que só assim conseguiriam seus direitos. Uma prova disso é que surgiu pela primeira vez na Inglaterra em 1890 uma greve nacional. Em 1900 já existiam acordos industriais de âmbito nacional e não só locais, porque as indústrias sabiam que esses movimentos de greve haviam se agravando e, de certa forma, abarcando novas pessoas e ganhando força. Posterior a isso, em 1870 a 1914, a formação das classes operárias tem um primeiro grande avanço, que é na organização de classes realmente unificadas e fortificadas no âmbito da política, como posso citar o SPD alemão, Partido Social Democrata Alemão. E essa identificação, essa criação de partidos políticos ajudou muito na luta pelos direitos trabalhistas, como conseguiram a jornada de 8 horas diárias e leis trabalhistas que regularizavam ou pelo menos amenizavam a situação precária dos trabalhadores da época. Em suma, o capítulo 3 fala do reconhecimento identitário dos trabalhadores como uma classe realmente oprimida e retrata a união deles, apesar de pequenas desavenças internas entre eles, mas retrata de modo geral a união dos trabalhadores e o reconhecimento destes como uma classe e que precisaria, sim, de certa forma, se unir e agir para conseguir melhorias e direitos. Acerca da parte 4, o autor fala das ideias de Marx, como Marx influenciou e, de certa forma, beneficiou bastante o pensamento trabalhista, mostrando a criação de um sistema de classes, exploração. E também, embora o Marx tenha feito uma contribuição grandiosa, gigantesca para o movimento trabalhista, o pensamento do Marx ainda foi alvo de controvérsias e acabou gerando, de certa forma, um racha, gerando uma parte de um partido sindicalista, esquerdista, trabalhista. Todas essas nomenclaturas são usadas pelo autor durante o texto, de uma parte mais revolucionária e uma parte mais conservadora, entre aspas, do pensamento trabalhista. Como eu posso citar a citação do Kautsky, que ele fala do SPD alemão. Ele diz que é um partido, embora revolucionário, que não faz revolução. É uma coisa muito certa no pensamento do Marx, que ele acreditava que a insurreição dos trabalhadores viria a ser, na verdade, o grande estopim, né, da derrubada do sistema capitalista
e a transformação da sociedade numa sociedade socialista, que era o que ele acreditava benéfico, igualitário e justo para todos. Porém, tinham alas dos trabalhadores que tinham um pensamento mais conservador e acreditavam que por meio da política, diálogos com os partidos, eles conseguiriam sim uma revolução no âmbito de mudar as condições de trabalho e a situação dos trabalhadores da época. Porém, esse racha nos pensamentos, né, nos pensamentos dentro dos partidos operários, gera de certa forma uma desavença, mas não algo tão notório a ponto de, enfim, causar uma cisão entre todos os trabalhadores. Um ponto interessante que o autor toca é que o Marx, numa época de descrença, em que os trabalhadores viram que aquela organização regional e até mesmo aquela organização nacional, fazendo pressão sobre o Estado nacional numa economia mundial, não surtia grandes efeitos na mudança das condições de vida deles, ele fala que o Marx apresenta as 3 esperanças de forma realista. Que ele fala que nenhum melhoramento previsível nesse sistema político de trocas entre a classe operária e a classe capitalista ia resultar numa mudança muito significativa dentro do sistema atual de exploração. O segundo ponto que ele toca é que ele falava que a mudança de sistemas, assim, apesar de ele ter descrito com precisão a forma que deveria ser feita, era incerto no futuro. E também ele dizia que somente por meio da unificação dos trabalhadores eles poderiam criar e herdar um futuro glorioso, o que incentivou muitos trabalhadores da época, como foi o caso, né, que vários panfletos de Marx foram impressos, o caso quando ele se junta ao Engels e publica o Manifesto do Partido Comunista, Trabalhadores do Mundo Inteiro Univos. Isso, de certa forma, dá esperança para os trabalhadores realmente irem, de fato, atrás das melhorias de condições de vida política e social que realmente eles reconheciam que era injusto dentro do sistema. A respeito do capítulo... Não, perdão. Ainda falando sobre o tópico do SPD, um ponto importante que o autor toca nessa questão que o Kautsky fala sobre ser um partido revolucionário que não faz revolução, os trabalhadores ficaram bastante satisfeitos com uma coisa que ele chama de fachada de intransigência. Ele fala que o SPD, apesar de ser um partido trabalhista, ele não dava mais aquela voz de revolução para os trabalhadores, o que acabou gerando um certo descontentamento. E ele também diz que essa falta de força, de bravura, de atitude do partido acaba alijando alguns trabalhadores disso e fortificando ainda mais aquela cisão entre uma esquerda revolucionária e um partido proletário mais revolucionário e outro mais contido.